Fala, concurseiro e concurseira. Tudo bem com vocês? Medo. Você tem medo de estudar por questões? Eu fiz uma enquete lá, fiz uma pesquisa no meu Instagram, recebi algumas respostas de medos que os seguidores têm de estudar por questões. E hoje é o tema deste vídeo. Medo. Você tem medo de estudar por questões? Então fica comigo que eu vou responder alguns medos aí que vocês têm. Bora lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bora para começar. Medo de estudar por questões. Aí você fica aparecendo esse carinha aqui, né? Tem várias portazinhas aqui, né? Aí você não sabe se a porta certa é essa ou as outras. Medo de estudar por questões. Primeiramente, meu nome é Kirla Patielli, sou auditora fiscal, criadora e mentora do curso Destruindo as Questões, que lá eu ensino vocês a estudar por questões, um passo a passo, montando caderno, montando o ciclo voltado para o estudo por questões, como estuda as questões, como estuda os cadernos, de forma a alcançar os 90%. Então, o link vai estar aqui na descrição aqui desse vídeo, em algum lugar. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Só por Questões. Inclusive, os medos que eu vou conversar aqui hoje foram feitos, a enquete foi feita lá. Então, me segue e já dá um joinha nesse vídeo, porque eu sei que você vai gostar. E se inscreve aqui no canal. É muito importante você se inscrever aqui no canal do YouTube. Qual é o seu medo? Eu perguntei lá qual que era o maior medo dos seguidores sobre o estudo por questões. Eu recebi umas respostas, recebi inúmeras respostas, mas eu trouxe aqui três, eu agrupei, são mais de três, mas eu agrupei em temas e assuntos iguais, para a gente conversar sobre esse medo. O primeiro medo é não aprender de verdade. O primeiro medo é não aprender de verdade. E aí vem uma consequência desse não aprender de verdade, né? Não aprender, pessoal. Guarda isso aqui, não aprender. E a questão vir de outra forma e você não conseguir acertar, tá? Você tem medo de aprender, isso é um medo. E aí eu juntei com outro medo, a questão vir de outra forma na prova e você não conseguir acertar. Outro medo, não ter base em determinada matéria e o estudo por questões for insuficiente. Não ter base em determinada matéria e o estudo por questões for insuficiente. Se você tiver algum desses medos, pessoal, coloca aqui no chatzinho, comenta no comentário desse vídeo para eu entender qual é o seu medo. E aí eu posso trazer depois outros vídeos sobre medo. E um medo também bastante comum é se a banca inovar. E aí você não vê a matéria inteira e vai ficar buracos, porque você está fazendo um estudo por questões, vai ficar buracos, a banca vai trazer uma coisa que você não viu nas questões, porque ela vai inovar, e aí você não vai acertar a questão. Então, você tem medo de não aprender, você acha que precisa de base, e a banca inovar, você não ter visto a matéria, você só ter estudado por questões, não ter visto a matéria toda, e ficar buracos. Comenta aqui se você tem algum desses medos, e se não tem, comenta um outro que você tem, então. Agora eu quero te fazer uma pergunta, mas eu preciso que você faça, em todos os meus vídeos aqui do canal, eu sempre trago você para reflexão. Eu quero que você saia da manada do pensamento em massa e eu quero trazer você para o pensamento reflexivo. Por que você tem medo de estudar por questões e por que você não tem medo de estudar por PDF e videoaula? Responde, pessoal. Se você não quiser comentar aqui, responde para você. Por quê? Por que, logicamente falando, por que você tem medo de estudar por questões e por que você não tem medo de estudar por videoaula e PDF? Qual que é a lógica de você tem medo de estudar por questões e você não tem medo de estudar por PDF e videoaula? E eu vou te responder isso aqui, mas comenta aqui embaixo por que você acha isso. Que você tem medo de estudar por questões porque você não tem medo de estudar por PDF e videoaula. Mas a minha resposta é simples para você. Temos medo daquilo que não conhecemos e daquilo que não compreendemos. Guarda isso, pessoal. Temos medo daquilo que não conhecemos ou não compreendemos. Sabe por que você tem medo de viajar de avião, por exemplo? É porque você não conhece o resultado da viagem. Você não sabe se o avião vai cair. Porque se você tivesse certeza absoluta que o avião não vai cair, você não ia ter medo. Vou contar uma história para vocês. Quando eu era menor, meus pais me levavam sempre para uma colônia de férias. Era um clube que tinha um tobogã. Um toboágua, melhor, um toboágua bem alto.
Eu sempre subia naquele toboágua, lá em cima eu desistia porque eu tinha medo de descer o toboágua. E foram várias vezes, várias vezes. Eu subia, descia porque eu tinha medo, subia, descia porque eu tinha medo. Em determinado momento eu falei, quem que eu sou? Vou descer isso aqui. E desci. Essa sensação de chegar ao final, não sei se vocês já sentiram isso quando vocês fazem alguma coisa, vocês têm medo. Aí você para e pensa assim, nossa, é isso? É isso. Eu tive tanto medo por isso. Parece que é tão simples. Não é porque parece tão simples, é que antes você não sabia, você não conhecia o resultado do que você ia sentir, como era, qual era o caminho do toboágua. Quando você faz isso, você desce o toboágua, você sabe o resultado. Não vou te dizer que a sensação é agradável, mas você agora conhece. Então, você já não tem aquele medo do inesperado, do que você não entende, do que você não conhece. E aí, o resultado disso, eu desci outras vezes no toboágua sem medo. E aí, eu vou te dizer, pessoal, nós temos medo daquilo que não conhecemos ou daquilo que a gente não compreende. Medo, ela é uma reação instintiva de luta ou de fuga. Então, se você não conhece algo, por exemplo, você não conhece o estudo por questões, porque você não foi condicionado, você não foi criado na sua vida educacional para estudar por questões. Então, isso não é conhecido por você. Em toda a sua vida escolar, isso não é conhecido. E aí, se você não conhece, você também não compreende. Você não compreende como aquilo funciona. E aí, como o medo é uma reação primária instintiva, ou seja, dos seus primórdios, lá quando você, lá nos primatas, na era lá que o pessoal não tinha nada, que chegava o urso, o leão e queria comer eles tinham que lutar ou fugir. Então, o medo é uma reação de luta ou de fuga, é uma reação instintiva sua. Então, hoje a gente não tem mais o urso, não tem mais o leão, não tem mais a cobra, mas a gente tem outras coisas que nos geram medo. E aí ele te coloca nesse estado de lutar ou fugir. E se você observar, é exatamente isso que você faz com o estudo por questões. Você luta contra ele ou você foge dele. E aí no seu cérebro você vai, ó, pode observar se isso acontece. Você começa a dizer que isso não funciona. Você começa a lutar contra isso, ou seja, isso não funciona. Às vezes funcionou para ela porque ela já tinha um estudo teórico. Isso funcionou para ele porque ele já tinha isso, ele era inteligente, mas para mim não funciona. Isso aqui não funciona. Isso é o seu cérebro criando formas de lutar contra isso. E aí também a gente fala assim: isso aqui não é para nós. Isso aqui funciona para ele, já funcionou para outros, mas para mim não funciona porque para mim é diferente. Eu funciono estudando por PDF, videoaula. Para mim é assim que funciona. Analise criticamente se esse pensamento que você tem, se não é um pensamento automático de luta do seu cérebro, porque você não conhece o que tem de lá da porta. E aí olha, isso aqui é fantástico, pessoal. O seu cérebro, ele começa a criar desculpas inconscientes para não fazer. Sabe quando você está fazendo dieta e aí você fala assim, não, hoje eu posso comer isso aqui porque hoje eu mereço. Eu trabalhei muito. O seu cérebro, quando você está fazendo dieta, ele cria historinhas dentro da tua cabeça para justificar aquele chocolate que você quer comer. Mas quando você pensa logicamente, criticamente, essa história não existe. Ela está sendo criada pela sua cabeça. Então aí você começa a criar desculpas inconscientes para não fazer determinadas coisas. Seu cérebro começa a criar histórias para lutar contra aquilo. E também você começa, depois que tudo isso aconteceu, esse processo de luta dentro de você, você começa a fugir. Como é? Você começa a evitar de fazer aquilo. Ou seja, você começa a evitar o estudo por questões. E evitando o estudo por questões, às vezes você começa a fazer, né? Começa a ser desconfortável, começa esses questionamentos, essas desculpas, às vezes inconscientes ou até conscientes, começam a surgir na sua cabeça. Estou fazendo a coisa certa? Não, mas isso não dá certo. Mas isso não está funcionando. E aí você começa a evitar de fazer aquilo. Evitar o estudo. E aí você começa a fugir para aquilo que te dê
Conforto. E qual que é o que te dá conforto? Aquilo que você conhece. O que você conhece? O que te dá conforto é aquilo que você conhece. Então, você evita fazer aquilo porque você não conhece. Você começa a fugir para algo que te dê conforto. E o que te dá conforto? Aquilo que você conhece. E o que você conhece? PDF videoaula. Porque você foi criado e condicionado todo o seu âmbito escolar a, olha só, você foi criado a ter um material, um PDF ou um videoaula, perdão, um livro ou um PDF para você estudar alguma coisa teórica. Você foi condicionado a ter alguém para te ensinar alguma coisa, e aquilo é conhecido por você, mesmo que aquilo não seja o melhor para nós. Mesmo que algo não seja bom para nós, nosso cérebro tende a fugir daquilo para aquilo que é confortável, para aquilo que é conhecido. Então você foge para aquilo que você passou a vida inteira vivendo. O que você viveu a vida inteira? Primeiro eu preciso estudar PDF videoaula, primeiro eu preciso ler alguma coisa, primeiro eu preciso ver alguém me ensinando, para depois eu pegar uma base, para depois eu ir para as questões, testar, pessoal, guarde isso, testar aquilo que eu aprendi, que o professor me ensinou, ou que eu li de um PDF videoaula que alguém escreveu tentando me ensinar aquilo. Esse é o seu conhecido, esse é o seu conforto, e aí você tenta fugir e criar desculpas inconscientes para aquilo que você não conhece. Esse é o funcionamento normal do nosso cérebro. Não estou dizendo que você está errado. Eu estou dizendo que esse é o funcionamento normal do nosso cérebro. E toda vez que você vai fazer alguma coisa que é desconhecida ou que você não conhece, vou repetir, que é desconhecida ou que você não compreende, o seu cérebro tem o quê? Medo, uma reação primária instintiva de luta e fuga. E aí eu te falo, antes de dizer que algo não funciona ou você tentar fugir, pessoal, faça uma coisa que é fantástica. Faça isso aqui, ó. Teste. Teste. Do mesmo jeito que eu desci no toboágua numa reação rápida de coragem, eu fiz um teste para perceber que não era aquilo tudo que eu estava criando dentro da minha cabeça. Eu estava criando que o toboágua era algo extremamente perigoso e nocivo para mim. E aí, quando eu fiz o teste de descer, eu percebi que aquilo foi o antídoto do meu medo. É o antídoto do meu medo. Por quê? Porque descendo eu vi que aquilo não me fez mal, que aquilo não aconteceu nada, pessoal. É uma reação de você fica ali numa adrenalina muito forte, mas não é nada demais. Não é nada demais. E aí você pensa, o estudo por questões, você está ali no conforto da sua casa, qual é o problema de você testar? Me conta. Qual é o problema de você testar? E aí eu vou trazer aqui para vocês os medos que eu elenquei lá na frente que vocês me trouxeram e vou trazer aqui os antídotos. Só que eu preciso que você faça isso aqui, ó, teste. Para que o seu medo acabe, você precisa ir lá fazer aquilo. Você precisa fazer aquilo para você perceber que não é tão horroroso assim. E aí seu cérebro vai falar, isso aqui não era aquilo que eu estava imaginando. Vou encarar isso de forma diferente. Então, medo de não aprender de verdade ou a questão vir de outra forma e você não conseguir acertar. A primeira coisa que você tem que observar, pessoal, é que a gente foi condicionado a usar as questões de forma errada. A gente foi condicionado a usar as questões como forma de medir conhecimento. Mas hoje, com o avanço da tecnologia e crescente número de sites de questões, inclusive sites de questões muito bons, você consegue, ao mesmo tempo, pegar as questões e estudar as questões. Você tem um banco de dados de questões em que você consegue extrair o que há de melhor no que a questão tem para ensinar. Antigamente, as pessoas não tinham isso. Antigamente, as pessoas tinham que estudar por livros e PDFs e às vezes videoaulas, mas eles não tinham um banco de dados de questões. Hoje você tem quase que, a prova foi ontem, hoje já tem as questões disponíveis no seu site e por vezes até comentadas já. Antigamente você não tinha isso. E a gente está estudando ainda como há 10 anos atrás.
E aí, o que acontece? Medo de não aprender de verdade. E eu te dou um título daqui agora. Você vai pegar 30 questões de um assunto que você tem dificuldade, qualquer assunto, qualquer assunto. E você vai aplicar o QPAV. O que é QPAV? Você vai ler a questão, você vai ler o comentário do professor, você vai ler o comentário dos alunos que no site de questões tem, depois você vai voltar nessa questão, depois que você fez todo esse estudo, vai voltar na questão, vai explicar essa questão para você, e você vai fazer com todas as 30 questões do mesmo assunto. E aí você me diz se você está aprendendo aquilo, se você está aprendendo. Vou contar um exemplo para vocês, uma coisa que aconteceu na minha vida de concurseira. Eu tinha muito problema com... Eu não sabia fazer questões de amortização. Sabe aquelas questões de amortização de matemática? Eu não conseguia fazer. Não conseguia fazer de jeito nenhum. Eu peguei as questões, 30 questões, e comecei a fazer. Fazia o QPAV, exatamente o que eu estou falando para vocês aqui. O QPAV, inclusive, que é o que eu ensino dentro do curso. É uma das técnicas, uma das poucas, uma técnica que eu ensino lá aos alunos para fazer o estudo das questões. E aí você vai pegar essas questões e fazer o QPAV. Eu fazia o QPAV. Pessoal, eu nunca aprendi tanto sobre amortização. Eu não errava mais nenhuma questão. O que eu consegui tentar aprender por PDF videoaula, o professor tentando me ensinar, eu não aprendia nada. Foi só a partir do momento que eu peguei 30 questões, fiz o QPAV e, principalmente, pessoal, fiz isso aqui, ó, repetição. Espaçada, intercalada e variada. Se você pegar 30 questões, aplicando o QPAV e fazendo essa repetição, espaçada, intercalada e variada, você vai me dizer se você aprende ou não. E aí a gente vem com outro parâmetro. A partir do momento em que você aprende, pessoal, não é decorar. A partir do momento em que você aprende determinado assunto, mesmo que a questão venha de uma outra forma, com uma outra roupagem, perguntando determinado assunto, você vai conseguir acertar, porque você não está decorando o gabarito, decorando a alternativa e decorando a questão. Você está aprendendo o que a questão tem para ensinar. Você não está decorando ali as espécies de ato. A alternativa B é essa aqui que é a certa. Não, você está entendendo o que são as espécies, o que é cada espécie, o que significa cada espécie, por que classifica essas espécies. E é isso. Você está aprendendo a teoria baseada nas questões. E aí, quando a questão vem com uma outra roupagem, você consegue aprender, você consegue acertar. Por quê? Porque você não decorou a alternativa e você não decorou a questão. Você aprendeu o assunto, que é algo além. A questão está aqui e você aprendeu o que tem sobre ela. Então, se você pegar 30 questões, aplica o QPAV e vai na repetição, você aprende. E aí, se ela vier com outra roupagem, você vai acertar. Só que eu preciso que você teste. Para você me dizer se isso funciona ou não, vai lá, pega as 30 questões, faz 30 questões na sequência e depois me diz. E aí eu trago outro medo de vocês, não ter base. Essa aqui eu recebo demais. Não ter base em determinada matéria e o estudo por questões for insuficiente. Pessoal, vocês entendem que essa questão de ter base é porque você foi condicionado a sua vida inteira a entender que questões era só no final? Que primeiro você precisava construir um conhecimento aqui, antes, um conhecimento anterior, para depois chegar nas questões e medir conhecimento. Mas aí eu te falo uma coisa muito séria, e eu vou trazer um dilema aqui para vocês, um dilema. Sabe qual que é o dilema? Sabe qual é a matéria em que os alunos têm mais dificuldade? Português. Isso aqui é disparado, pessoal. De português e matemática. São as duas matérias que as pessoas têm mais dificuldade. E aí eu pergunto para você, faz quantos anos que você estuda português e matemática? Porque desde que eu entendo por gente, na escola eu tenho português e matemática. Então você passou sua vida escolar inteirinha, um professor te ensinando português e matemática, você fazendo provas de português e matemática, e chega hoje no concurso e você se dá mal em português e matemática. Então, qual que é a lógica? Se você precisa de uma base para fazer português e matemática, e agora, depois de velho, você vai fazer concursos, se dá mal em português e matemática, mas você teve uma construção de conhecimento a sua vida inteira de português e matemática. Qual que é a lógica? Sabe qual que é a lógica? Porque você não sabe estudar, você foi ensinado a estudar de forma errada.
Você foi ensinado a ter um estudo passivo, um comportamento passivo frente ao seu estudo. Você foi condicionado a esperar que alguém chegasse para você e falasse assim: olha, 2 mais 2 é 4. É isso. Você foi condicionado a alguém trazer para você o que era advérbio, substantivo, verbo. E você hoje não tem capacidade de fazer um estudo consciente e ativo. E aí eu trago para você. Então, qual que é a lógica de você achar que precisa de uma base? Sim, em português e matemática, você passou a vida inteira construindo uma base. Você não precisa de base para estudar por questões. Por quê? Porque quando você fala eu preciso de base para estudar por questões, você está me dizendo o seguinte: eu vou usar as questões para medir conhecimento. Não, você vai usar as questões para construir seu conhecimento. Então, o seu antídoto agora é mudar a sua mentalidade. Você não vai encarar as questões como forma de medir conhecimento, você vai como aprendizado. Isso que eu estou propondo para você. Quebra o paradigma agora. Quebra, sai da Matrix. Sai da Matrix, quebra o paradigma e diz: as questões elas servem para me ensinar e não para medir conhecimento. Então, se elas servem para me ensinar, eu não preciso de nada anterior. Por quê? Porque eu vou construir tudo o meu conhecimento aqui nas questões. E aí você vai parar com esse negócio de resolver questões. Por quê? Porque você não vai resolver questões. Você não vai pegar lá 100 questões e sair fazendo que nem um louco essas 100 questões. Não. Sabe o que você vai fazer? Você vai estudar as questões. Você vai pegar questão por questão, perguntar para ela: o que você vai me ensinar agora? Que eu já não sei. O que você vai me ensinar agora? Que eu já não sei. E aí ela vai te dar informações. Questão é tão valioso, pessoal, que até enunciado de questão te ensina alguma coisa. Até enunciado de questão. Se você souber como faz, se você souber, se você parar e falar assim, o que a questão tem para me ensinar? E estar aberto a tudo que ela traz, você não vai ter isso. De que, eu vou medir conhecimento. Não, você não vai medir conhecimento, você vai estudar a questão e construir a sua base através da questão. É isso. E por último, o último medo. O último medo. E se a banca inovar? Você não vê a matéria inteira, né? E aí vai ficando buracos e você inovar. E a banca inovar. As pessoas que falam se a banca inovar, eu tenho certeza que ela nunca fez isso aqui, ó, levantamento. Elas nunca fizeram isso aqui, ó, levantamento pós-prova. O que é levantamento pós-prova? E eu quero que você faça. Pegue uma prova recém, que saiu agora, e você vai fazer um levantamento, questão por questão, e vai filtrar lá no site de questões se aquela questão nunca caiu. Eu te digo, pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Em uma prova inteira, uma, duas. Uma, duas. Mas em uma matéria que tem poucas questões. Nesse caso, você vai usar questões inéditas, então vai suprir isso. Mas se você pegar uma matéria tradicional de concurso e for lá, faz um levantamento pós-prova, você vai ver que na maioria dos casos não tem questão inovadora, e se tiver é uma, duas. E se tiver essas questões inovadoras, eu preciso que você entenda o seguinte. Entenda isso aqui, pessoal. Você vai errar essa questão. Só que você vai ser tão bom, mas tão bom nas outras, a ponto de gabaritar as outras. E uma questão que você errar não vai fazer a menor diferença na sua vida. Porque você vai ter gabaritado ou acertado muito próximo de gabaritar todas as outras questões que são comuns, que são já tradicionais. Então, a partir do momento que você faz esse levantamento e enxerga que é raro cair uma questão inovadora, inovadora mesmo, pessoal. É inovadora que nunca caiu. Não estou dizendo que a banca inovou quando a pessoa fala assim, e a banca inovou, porque ela pediu assuntos que não são tradicionais, mas já caíram. Isso não é inovar. Quem faz estudo por relevância, por exemplo, cai muito nessa questão de achar que a banca inovou, mas na verdade é porque ele estudou só por relevância, ele esqueceu de estudar os outros assuntos que não são comuns. E aí você pega o seguinte, a banca inovou. Não, não é que a banca inovou. Ela seguiu questões que já caíram, mas que não são comuns. E aí você faz esse levantamento, e se essa questão inovadora, totalmente inovadora, caiu, você vai errar ela. Só que você tem que entender um negócio que chama custo-benefício.
difícil. Qual que é a chance de você procurar essa inovação, encontrar essa inovação em algum lugar perdido por aí e ter a certeza que ela vai cair na sua prova? Sendo que você já tem as questões ali que já são tradicionais de cair. A chance de você ir atrás do pote mágico, a questão mágica, o assunto que vai cair, você vai perder muito tempo. E aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar bom no que já é costume de cair. Costume cair. E aí você vai ficar só mediano. Mediano não passa em concurso. Passa em concurso quem é muito bom. Então, esquece essa questão, essa inovadora, esquece, deixa ela para lá. Você vai errar e aceita. Não, eu aceito que eu vou errar essa questão, mas eu não aceito errar todas as outras. E você vai ficar muito bom em todas as outras. Em vez de você ficar procurando o pote de ouro no final do arco-íris. E aí eu te pergunto, não ver a matéria toda e deixar buracos. Não ver a matéria toda e deixar buracos. E aí eu te pergunto uma coisa. Você já pegou um PDF ou um livro, um PDF de cursinho? Hoje, atualmente, cada aula de um PDF tem 200 páginas. Às vezes você já finalizou um curso completo de PDF com 200 páginas cada aula. E aí você vem me dizer o seguinte, ler a matéria inteira. Uma que não precisa ler a matéria inteira. Se você jogar com estratégia, você não precisa finalizar uma matéria. Mas seja sincero, comenta aqui para mim, quantas vezes você já terminou de estudar todo um PDF? A matéria inteira, inteirinha. O que acontece na maioria, por exemplo, dos meus alunos? Eles começam mais ou menos as 5 primeiras aulas de PDF, eles conseguem ver. Daí por diante, só Deus. Eles não conseguem. E aí você vem me falar assim, não ver a matéria inteira e ficar buracos? Não existe forma mais eficiente, mais rápida de você avançar e evoluir do que você estudar por questões. Porque você não vai ter que ler 200 páginas, reler, porque na maioria das vezes as pessoas fazem marcações e ainda vão ter que reler. Um curso que tem aí um direito administrativo deve ter umas 20 aulas, mais ou menos, né? Uns 20 aulas de PDF, com 200 páginas cada um. E aí você me entra com essa de não ver a matéria inteira. Qual a possibilidade de você ver um curso inteiro de PDF, um curso inteiro de videoaula? A maioria dos alunos desistem de ver cursos completos porque é coisa demais. Então, essa questão de inovar e de ficar buracos, analise criticamente se é isso mesmo. Não é o seu cérebro criando desculpas inconscientes? E aí, pessoal, eu quero trazer aqui uma última mensagem para vocês. Analise de forma lógica e de forma racional as coisas que você ouve do seu cérebro. Testar o estudo por questões, ele não te fará mal. Se fosse um urso querendo te comer, um leão querendo te comer, tudo bem. Mas qual é o problema de você ir lá e testar o estudo por questões? Ele não vai prejudicar a sua vida. Ele não vai te prejudicar a vida. Ele não vai. Então, porque se você pode testar, se não funcionar, você retorna para a sua vidinha comum. De estudar PDF, videoaula, ir lá, fazer questões, voltar, PDF, vídeo. Você pode voltar. Mas eu tenho certeza que se você aplicar o KeePav certinho, fazendo da forma que eu explico para você, entra no curso, lá no DAC, que é o Destruindo as Questões. Lá tem um passo a passo, se você quiser acelerar, aplique o estudo por questões. Aplique. E aí, eu te garanto que você não vai retornar. Se você aplicar certinho, uma coisa muito importante, você precisa dominar esse instinto de sobrevivência que você tem de luta e fuga. Quando o seu cérebro começar a falar, isso não funciona para mim, isso não funciona para mim, aplique primeiro, faça o teste, testa. Testou naquelas questões que eu te falei? Testou? Não deu certo? Eu te desafio a mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, ou então comenta aqui nesse link. Diz tudo, rasga o verbo aqui para mim e diz por que não funcionou para você. Que eu me comprometo a te chamar e eu vou te orientar para dizer se você está fazendo certo ou errado. Eu vou te orientar. E aí você vai me dizer. Porque eu sei que se você fizer de forma correta, você vai ter o resultado que eu tenho certeza que você vai ter. Então, você tem que analisar de forma crítica e de forma racional e de forma lógica. Se não são desculpas inconscientes, esse medo é desculpa inconsciente. Porque você não conhece, porque você foi condicionado a sua vida inteira a achar que o fluxo normal de estudo é estudar uma teoria, depois você ir para as questões. E eu proponho
Caminho inverso. Na verdade, nem é o caminho inverso. Eu te proponho a usar só questões e extrair dali o que a questão tem para ensinar. Medo, pessoal, é um instinto instintivo, é instintivo seu. Mas que na maioria das vezes não é lógico e não é racional. Se você colocar a lógica e de forma racional, você vai perceber que não tem muito sentido você ter medo do estudo por questões, porque seu site de questões ele vai te dizer se você está evoluindo ou não, porque as estatísticas vão melhorar. E aí você vai perceber que o estudo por questões funciona. Bora então? Bom, por hoje é só. Espero que o vídeo tenha engrandecido um pouco, tenha tirado um pouco do medo de vocês. Testa, pessoal. Não existe nada que supere teste. Dá um likezinho aqui nesse vídeo se você gostou e a gente se vê no próximo. Bora destruir as questões. Até mais.